Olá, seja muito bem-vindo ao nosso CryptoCast, o programa da BMC News focado no mundo das criptomoedas. Aqui, vocês sabem, é a casa do investidor cripto na TV brasileira, isso há mais de 5 anos, inclusive aqui na BMC, sempre tem o CryptoCast, então é sempre uma honra tê-los aqui, tanto você que é investidor avançado, já manja tudo sobre blockchain, sobre um monte de meme coin, já perdeu dinheiro, já ganhou dinheiro e tudo mais, quanto você que é investidor jovem, não só jovem de idade, mas jovem também, novo no mercado, até porque eu sei que tem bastante gente que assiste a gente, que começou a ficar de olho em criptomoeda depois que chegou no Natal e viu o neto dele com uma Lamborghini nova na garagem e falou assim, como é possível? Ele fala, comprei Bitcoin em 2011 e assim fez aí uma fortuna de dinheiro. Bom, vamos falar hoje sobre legislação em relação às criptomoedas, sobre como é que está esse papo, como é que está a questão das criptos ao redor do planeta, inclusive, que está no momento de regulamentação. E eu tenho a honra de receber aqui o Guilherme Guidi, que é advogado especializado em direito digital. Acertei? Acertou. É isso. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui com você e, enfim, espero poder trazer algumas contribuições que não sejam muito juridiquês. Se Deus quiser. A gente aqui, eu tenho aqui um lema que é me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. Perfeito. Porque o pessoal precisa estar na mesma página. E o assunto é um assunto complexo, porque ele mistura duas coisas, né? Ele mistura criptomoedas, que a gente tem já um trabalho para conseguir explicar para a galera, porque tem muita coisa nova, e direito, que é assim, juridiquês, galera complexa e fala um português rebuscado, é complicado. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre regulamentação das criptos no Brasil. Vamos começar daqui. Como é que está hoje esse passo a passo? A gente acompanha aqui muito de perto no CryptoCast já há muito tempo sobre essa história. Como é que está hoje esse assunto aqui no Brasil, Guilherme? Beleza. Bom, cripto é algo que está na preocupação já do poder público faz um tempo. Né? Naturalmente, como praticamente tudo no Brasil, o primeiro a se preocupar com isso foi a Receita Federal. Né? Então, claro, tem, taxar, né, velho? Óbvio, né? Tirar ali a fatia. Então, a gente já tem uma regra da Receita já há bastante tempo falando sobre declaração de criptos no imposto de renda. Né? Mas ficou claro nos últimos anos que o mercado de cripto cresceu muito. E isso aumentou a exposição do mercado investidor, né, a esse tipo de ativo. E com a variação, né, dos modelos, do que a galera está inventando, né, eu tenho uma cripto que representa um direito creditório lá no Amapá, não, eu tenho uma cripto que representa os direitos caso fulano faça tal coisa. Ficou claro que precisava começar a ter proteções mínimas para o investidor, né? O Brasil ele tem essa mania de regular tudo e às vezes ele vai um pouco além. Só que aqui a gente teve um ponto positivo, né? A gente teve há quase 3 anos atrás agora a aprovação do Marco Legal dos Ativos Virtuais, né? Que é o nome bonitinho para criptomoedas, mas pode envolver até um pouquinho mais. E foi uma lei, assim, bem recebida, ela foi bem sucinta, né? Criou ali uma figura do prestador de serviço de ativo virtual. Hoje em dia, o mais conhecido é a Exchange, a Coinbase Exchange. A corretora de criptomoeda. Exato. Mas trouxe ali algumas regrinhas a mais também. Colocou as criptos debaixo das regras sobre lavagem de dinheiro, né? Que sempre foi uma preocupação grande. Você usar o Bitcoin, por exemplo, para ocultar um ganho financeiro ou tornar um dinheiro que é ilícito, lícito. Né? Mas ela deixou muito em aberto. Né? Assim, o que ia ser exigido de fato dessas prestadoras de serviço? E ela colocou ali uma responsabilidade para uma autoridade que na época nem foi definida, né? Que pouco tempo depois ficou definida como Banco Central. Né? O que mudou mais recentemente é que no ano passado o Banco Central soltou 3 consultas públicas, né? Consolidando diversas sugestões que o mercado já tinha dado para apresentar uma regulamentação sobre isso. Ou seja, a lei falava assim, olha, para você fazer esse tipo de serviço, né, para você oferecer compra e venda de cripto, custódia, intermediação, você vai precisar de uma autorização. Mas isso daqui a gente vai definir depois. Chegou esse momento depois. Né? Entendi. Então o Banco Central pegou ali e falou, ó, isso daqui é o que a gente está pensando em fazer. E abriu isso para o mercado e falou, o que vocês acham? Né? Muito do que já estava ali já tinha sido até sugestão do próprio mercado.
Mas teve uma outra coisa que veio de surpresa e não pegou muito bem. E o que não pegou muito bem? Bom, o principal é a consulta pública 111. Tá? O que ela fala? Ela fala da inclusão de transações, de alguns tipos de transação com cripto no mercado de câmbio. Né? O mercado de câmbio, né, a gente vai trocar real por dólar, etc., ele é super regulado. Né? Então, do mesmo jeito que um banco tem que pedir autorização para prestar um serviço financeiro, uma corretora de moeda, mesmo que se eu vou trocar o real por dólar, ela precisa ter uma autorização do Banco Central. E esse tipo de transação tem um imposto a mais, né? O nosso querido IOF. Claro. E o que essa consulta fez? Ela submeteu transações entre pessoas brasileiras e estrangeiras, ou relacionadas a stablecoins vinculadas à moeda estrangeira, então um Tether, um USDC, ao mercado de câmbio. Então, se eu te transferir, eu, Guilherme, para o Rafael, aqui no Brasil, numa conta daqui, numa corretora daqui, um Tether, isso é uma operação de câmbio. E daí eu vou ter que pagar IOF sobre isso. Né? Pô, mas aí não é legal, complica, não? Né? É meio complicado isso aí, né? Porque assim, mas peraí. Tem um monte de coisa em dólar que a gente não tarifa dessa maneira. Por exemplo, não tô nem falando só dos cartões que são isentos de IOF, né? A gente tem um monte de cartão que é isento de IOF. Mas o investimento em Bitcoin por si só é investimento em dólar. Tipo, então assim, porque é uma maneira muito preto no branco pra gente falar, assim, porque investimento em Bitcoin é investimento em dólar, ele tá pareado a dólar, não é real, existe o valor dele real, mas então assim, o que é uma operação de câmbio nessa lógica? É que aqui eles interpretam a stablecoin como uma moeda que tem o seu valor atrelado a uma moeda estrangeira. Né? Então, beleza, a gente está acostumado com o par, né? O par Bitcoin dólar, né? Que é o básico. Mas aqui eles estão falando de uma moeda que busca refletir a variação de preço de uma moeda estrangeira. Então, é como se eu tivesse... O Banco Central interpreta assim, se eu compro um SDC, eu estou comprando um substituto do dólar, porque eu posso trocar e eu vou receber exatamente o mesmo valor do dólar. Pelo menos aproximado. Em teoria, né? Se não vai ser igual no carro da Luna. Exato. Lá. Mas enfim. Então, eu estou permitindo, usando estando essa moeda vinculada a uma moeda estrangeira, no final do dia eu estou fazendo uma simulação como se eu estivesse fazendo uma transação com uma moeda estrangeira. Então, eles colocam isso como uma transação do mercado de câmbio. Daí tem a questão do IOF e tem também um segundo ponto que é mais preocupante na 111, que todo mundo, quando apareceu a Bcrypto, a Bfintech, etc., todo mundo já manifestou. Que é a questão da autocustódia. Stablecoin de estrangeiro não pode ser... uma stablecoin lastreada em real não pode ser transferida para uma carteira autocustodiada de um estrangeiro. E uma stablecoin lastreada em moeda estrangeira, mesmo entre brasileiros, não pode ser transferida para carteira em autocustódia. Não, peraí. Aí tá. aí zoou. Porque é o seguinte, na história do câmbio... Imposto. Brasil, tamo no... Entendeu? Que a gente conhece. Tipo, né? O que eu posso falar, cara? Isso aí mesmo. Meio que eu já esperava. Agora, carteira de autocustódia, a gente tá falando tipo hot wallet, tipo cold wallet. Isso, exato. Certo. Então vamos lá. Vamos supor que é uma Ledger. Vamos supor que é uma cold wallet. Você que não manja sobre cold wallet, vou explicar pra vocês. Vocês já viram aqueles investidores cripto que tem um pendrivezinho? Não tô falando de vape, não fumo inclusive. Tô falando pra ele colocar lá as criptos dele. Existe isso aí. Isso aí é o quê? É uma maneira dele conseguir guardar as criptos dele sem estar no mundo digital, né? Então ele tem lá as palavras-chave e aí ele tem o endereço IP daquela carteira dele e tudo mais, e tá guardadinho, bonitinho, é só dele, ele não precisa falar nunca para ninguém essas palavras-chave, inclusive, e vai ficar tudo bem com as criptos dele. Essa é a única maneira, inclusive, de você ter suas criptos 100% seguras no mercado de cripto, meio que é a cold wallet. Então todo mundo, inclusive do mercado, fala que quando você atinge um volume bom de grana, seria bom para uma questão de segurança virtual você ter uma cold wallet bonitinha na sua casa que não deixe nenhum registro virtual
disso. Principalmente você que já tem, inclusive, uma cold wallet, dica, hein? Não coloque essas 12 palavras de segurança. Não tire foto com o teu celular de lá, né? Porque aí você está colocando na nuvem de novo as palavras de segurança. Se alguém hackear, você está lascado. Então, enfim. E aí, nessa cold wallet, a gente abre o parênteses para a galera manjar. Nessa lógica da cold wallet, que é, inclusive, onde está a grana de fato, o Brasil está falando que eu não poderia mandar dinheiro para lá. Exatamente. Então, aí lascou, né? Aí não tem mercado cripto. Cacete. Pô. E é a grande questão, porque assim, vamos dar um passo atrás, né? Cripto nasce lá com Satoshi, etc. Todo mundo conhece a história. Para ser uma alternativa ao mercado financeiro, bancário que a gente tem naturalmente. E qual que é a grande questão ali? Confiança. Claro. Né? Eu quero eliminar o intermediário porque eu não preciso ter alguém para garantir a confiança na transação. Que as autoridades no Brasil e no mundo, para ser sincero, não é um problema só Brasil, né? O que elas olham para cripto e elas... qual que é vamos dizer, a reação instintiva dela? Eu preciso botar isso aqui dentro de um quadradinho. Claro. E o que ela vai colocar que é mais próximo? Dentro do mercado financeiro tradicional. E daí, então assim, o objetivo, se você olhar todos os contornos tanto do marco legal dos ativos virtuais quanto dessas propostas de regulação, é trazer a cripto para um formato de supervisão tradicional. Então assim, para que eles criaram a figura da prestadora de serviço de ativo virtual, que eu vou chamar aqui de PSAV, tá? Ou a VASP, enfim, em inglês. Mas a PSAV. Para que você criou isso? Para você ter um responsável. Então o Banco Central ele vai cobrar da PSAV que mantenha um controle sobre os ativos virtuais dos seus respectivos clientes. Certo. E para que a PSAV consiga fazer isso, eu não devo ter o poder de tirar esse ativo de lá e levar para uma carteira que é minha, porque daí eu posso ir para outra PSAV, eu posso ir para uma corretora estrangeira. E isso é especialmente... eles buscaram essa solução especificamente para a stablecoin, porque a stablecoin é provavelmente a via mais relevante para evasão de divisas, né? Que é quando você leva o dinheiro para fora do país, você está tirando capital de dentro do país e levando para fora, sem declarar esse capital, sem fazer as declarações para receita, etc. E eventualmente sem pagar um certo custo. Sem pagar imposto. Porra, isso aí lascou, ninguém nunca vai topar esse negócio. Eu acho que elas passam? Eu acho que, assim, a gente vai conseguir provavelmente alguma flexibilização, mas eu duvido que a gente consiga 100% de uma eliminação. Vamos dizer assim, a gente não vai conseguir arrancar isso 100% do que está lá na... Não, porque basicamente você vai estar proibindo cold wallet de existir no Brasil. Você pode ter, e é isso que, assim, eu tenho conversado bastante com empresas, tanto gente que está baseada aqui quanto lá fora, e a aposta é assim, cara, isso vai melhorar o mercado de cripto para quem já está estabelecido, já está operando, e provavelmente já, inclusive, cumpre os diversos requisitos que o Banco Central está pensando em impor. Mas vai ter uma parte do mercado que vai se marginalizar. Ele vai para a corretora estrangeira, é aquele cara que ele usa a corretora estrangeira, ele nunca declara isso, e daí ele vai apostar na ineficiência da Receita Federal para descobrir que ele tem aquelas criptos, que ele não declarou nada, e daí ele vai cair na malha fina, etc., toda aquela história. E assim, as corretoras em si, eu acho que vai ter você vai ter uma consolidação de mercado. Porque hoje, se abrir uma corretora, é razoavelmente fácil, porque você não tem muitos obstáculos, né? Você não precisa obter uma permissão, uma licença, nada disso. Agora você vai ter que, primeiro, de cara, já ter um capital social mínimo para obter essa licença, que a gente está falando de a partir de R$1 milhão que vai ter que ficar depositado, líquido.
E você vai ter todo um aparato de governança. Então, a gente está falando de compliance anti-lavagem de dinheiro, a gente está falando de governança corporativa, gestão de risco, enfim, tudo que é muito comum em banco, em instituição de pagamento, você vai ter que colocar isso dentro do cripto. E uma coisa adicional, que é a parte da tecnologia, porque além desses requisitos, tem ali nessas propostas uma obrigação de criar algum tipo de sistema de auditoria para chaves dos clientes, né? Para saber que as chaves estão bem guardadas, para saber que as transações que estão sendo feitas ali estão dentro do perfil do cliente. Então você tem uma preocupação com segurança também dessas transações e do sistema que está sendo utilizado. Cara, é muita coisa. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais BMC aqui, muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso CryptoCast dessa semana, um papo muito bacana com o Guilherme Guidi sobre direito internacional em relação a criptomoedas, né? Estamos falando de direito digital, direito de regulação aqui no Brasil, e eu quero continuar falando sobre essas paradas. Então você está falando sobre a consulta pública 111, é isso que fala sobre stablecoins em mercado de câmbio, e estamos falando sobre carteira de autocustódia, também conhecido como uma hard wallet, né? uma cold wallet no caso, ela meio que ser proibida aqui no Brasil. E aí vamos lá. Hoje a gente sabe, nas corretoras, enfim, tudo mais, elas fazem um lobby, obviamente, porque a partir do momento que você proíbe uma cold wallet, em teoria as corretoras vão ser beneficiadas. Elas vão ser beneficiadas pra caramba, né? E aí, como é que você analisa esse risco, por exemplo, em relação ao próprio mercado? Porque, tudo bem, aqui no Brasil, eu não vou ser injusto, no Brasil nós temos corretoras grandes, boas, que nunca deram calote e tudo mais, isso é excelente. Mas nos Estados Unidos a gente teve a FTX fazendo um papelão. A gente teve a Luna, que não era uma corretora, mas era uma cripto enorme, que também despencou. E aí no conceito da parada apareceu o Clóvis Barros Filho agora. No conceito no conceito de cripto, a gente é dono da própria grana. Not your keys, not your money. A partir do momento que eu não posso ter minha própria grana, tenho que colocar numa corretora, isso não gera uma fragilidade para o mercado cripto, no caso de que você vai ter que confiar em corretora, e aí a FTX já mostrou pra gente lá fora que você não sabe o que acontece numa corretora da porta para dentro. Do nada o cara pode dar a louca e quebrar tudo. Então, como é que fica isso no sentido conceito da parada? Claro. Uma coisa que até para esclarecer, se não tinha ficado claro, especialmente para os nossos ouvintes e telespectadores, essa proibição, ela é para PSAV. A corretora não pode transferir stablecoins para uma carteira autocustodiada. Tá. Então, assim, você já tem, beleza, você vai continuar tendo. Você pode fazer transação no mercado peer-to-peer. Só que esse dinheiro, se algum dia ele voltar a entrar numa corretora, você não vai conseguir tirar ele mais. Que beleza, que legal. E a gente está falando especialmente de stablecoin. Então, só fazer essa diferenciação, porque as outras criptos, né, que não são lastreadas ou que não são diretamente relacionadas à estabilidade de uma moeda, elas, teoricamente, continuam podendo ser transferidas para uma cold wallet. Bitcoin, por exemplo, não seria afetado. Não deveria ser afetado. Ao menos não deveria ser afetado. Só que o que agora vamos pensar, assim, apesar dessa distinção, o que isso traz para a corretora, né? Quando você estava falando assim, isso aí vai trazer, e você falou assim, vai ser vantagem para elas, e eu falei responsabilidade. Porque a gente uma coisa meio agridoce, porque beleza, ela vai ter as criptos lá em custódia, e ela vai ter uma responsabilidade maior, porque qual que é a principal regra que toda corretora, assim, orientação que toda corretora fala, passa para o seu consumidor?
Cara, é bom você não manter sempre o fundo em hot wallet. É bom você ter uma cold wallet para ir guardando, né? E isso virou até um chavão assim, do mercado, né? Justamente por conta dessas coisas de hack de corretora, etc. Você ter o seu dinheiro protegido. Então, ela vai ganhar uma responsabilidade. Porque do mesmo jeito que ela ganha aquelas obrigações que a gente estava falando, né? De gestão de risco, etc. Tem toda uma parte de obrigações de cibersegurança. Então, o dinheiro tá lá, eu sou responsável por ele porque eu sou custodiante. E eu nem posso falar assim, olha galera, guarda no seu bolso aí, porque daí se roubarem de você não é minha responsabilidade. Não, agora tem que ficar lá. Pelo menos em relação a stablecoins. Né? E tem uma outra coisa que liga muito com o FTX. Né? O grande problema que apontaram na FTX foi uma falta de clareza e de controle sobre uma distinção, o que era patrimônio da corretora e dos clientes, né? Foi bem nessa época que estavam finalizando o marco legal dos ativos virtuais. Então surgiu na época do marco legal, não passou, né? Mas na proposta do Banco Central tem, que é a segregação patrimonial. A corretora ela precisa manter em contas separadas o que é dinheiro, o que é cripto dela e o que é cripto do cliente. Então, você fala assim, é uma vantagem para exchange, para corretora. Parcialmente, porque teoricamente você não tem uma liberdade para fazer o que você quiser com esse cripto. Você não vai fazer uma alavancagem com aquilo, usar o dinheiro que está ali parado. Você pode fazer isso só se você tiver uma autorização do cliente. Né? E mesmo assim precisa ter uma segregação, precisa ter um controle tanto técnico quanto administrativo para você garantir que o cripto que é do cliente é do cliente. Né? Então assim, é bom, mas não é tão bom. Assim. E aí, por exemplo, quando a gente olha no mercado tradicional, corretora de bolsa de valores e tudo mais, você tem o FGC, né? Fundo Garantidor de Crédito, que impede, por exemplo, de você perder a tua grana do dia para a noite e tudo mais. Tem algo proposto nessa ideia do Banco Central, por exemplo, de fundo garantidor de crédito, um seguro anti-hacker? Vamos supor. Porque as maiores corretoras de fora estão tomando ataque hacker. E a gente sabe que cibersegurança em larga escala não é uma questão de vamos prevenir, porque isso aqui vai... É uma questão de prevenção, claro, mas meio que tentativa e erro, porque alguma hora o hacker vai achar um erro. Sim. E vai operar naquilo ali. E talvez minha grana esteja no meio daquilo ali. Então, existe alguma proposta Banco Central de tudo bem, você está me obrigando então a colocar minha grana só em corretora. Legal. Mas e se hackear a corretora? Você me salva? Essa é a parada. Então, existe uma discussão sobre criação de produtos de seguro específicos para o mercado cripto. Tá? Mas eu já ouvi de algumas pessoas que estão no mercado de seguros falando assim, cara, a gente tem a maturidade das empresas em relação ao seguro de cibersegurança ainda é baixo. Então, assim, um seguro de cripto é um produto que ainda não está no... Assim, pode até estar no radar, mas não tem uma exigência específica dele. Dentro das obrigações das PSAVs, até pensando em gestão de risco, etc., um seguro operacional no geral, mas também de responsabilidade civil, né, que a gente chama, mas também o seguro de segurança cibernética seriam mecanismos interessantes até para cumprir a regulamentação. A questão é que a gente não tem assim, me parece que o mercado de seguros ainda não está exatamente preparado para essa realidade. Mas assim, por exemplo, um fundo do banco... Porque assim, eu digo tudo bem, o mercado de seguros... Daqui a pouco tem. Seguro tem. Se a oportunidade existe, o mercado preenche. E segura... A primeira coisa que você aprende na vida adulta é que seguro não é gasto. Seguro é investimento, porque vai dar errado algum momento na sua vida aquilo ali e você fala, porra, eu queria ter um seguro. Mas enfim, inclusive as marcas de seguro, hein, podem patrocinar a gente. Olha que baita propaganda que eu fiz pra vocês. Pelo amor de Deus, hein? Bom, mas agora, eu digo no caso do Banco Central, porque... Muito me parece que nessa lógica, e desculpa o Banco Central se eu estiver falando besteira, tá? Estão convidados a vir aqui, mas
me parece que é uma lógica muito olhando para o que cada empresa vai fazer, mas pouco dos BOs que o investidor cripto pode ter. Assim, tudo bem. Temos que presumir o pior do ser humano. Temos que presumir que o cara vai pagar cripto e vai lavar dinheiro. Isso é fato. Ok, legal. Vamos tentar resolver isso. Temos que presumir também que o cara pode tentar usar cripto para o mundo do crime. Ok, vamos tentar resolver isso. Legal. Só que tem também o cara e a maior parte do público, que é só investidor de cripto que está diversificando o seu patrimônio e que quer a sua segurança. Sim. Né? E me pouco parece que haja artifício suficiente nessas consultas aí de olhar para esse cara. Né? Olhar pro, que é a maior parte do público. Eu tô errado? Não. Ou é isso? Eu acho que assim, o Banco Central ele tem um modelo, né, sempre que ele regula uma atividade, ele usa o que ele chama de regulação prudencial. Né? Pensar em prudência assim, é você fazer uma coisa que pode dar mais ou menos errado, vamos dizer assim. Né? Então, você coloca guardrails para evitar que dê errado. Mas em algum momento pode dar errado, óbvio. O que a gente tem aqui de guardrail para o investidor é ter pelo menos a certeza de que a corretora que ele está colocando o dinheiro dele, está comprando cripto, mantendo suas criptos lá, etc. Se ela tiver uma licença do Banco Central, no mínimo ela atende alguns requisitos mínimos de segurança, de governança interna, de prevenção à lavagem de dinheiro, etc. O Banco Central cria uma obrigação de você ser responsável com o dinheiro dos seus investidores. Tá. Né? E essa é a abordagem, é assim que ele resolve. Não é criando assim, um monte de... É a mesma coisa quando a gente vai falar de regulação voltada para a segurança cibernética, né? Segurança da informação, etc. Não adianta eu botar na lei lá que você é obrigado a usar criptografia, a usar uma senha forte. Porque, cara, a lei demora-se... Assim, uma lei demora 10 anos para ficar pronta, a regulação, mesmo que seja do Banco Central, a gente está falando de um processo que tem mais de ano. Daqui 2 meses mudou. Né? Por exemplo, um exemplo que eu adoro, o framework de cibersegurança do NIST, ele costumava ter uma recomendação de trocar a senha de tempos em tempos. Só que o que o mercado foi vendo, e o NIST inclusive incorporou nas versões mais recentes desse framework. Cara, se eu ficar trocando de senha a cada 6 meses, o meu colaborador, uma hora ele vai anotar essa senha num post-it e vai colar do lado do computador. Claro. Né? Então, assim, perdeu a função. Então, vamos pensar nisso do ponto de vista de regulação de tecnologia. O Banco Central não tem como colocar ali várias regrinhas sobre coisas que a corretora tem que... Certo. Então tem que ser sempre uma avaliação contínua. Então hoje, o que você tem de segurança pode ser suficiente. Mas daqui 1 ano, você precisa reavaliar para saber se continua suficiente. Vamos dizer, a aposta na segurança para o investidor é muito disso. Se você tem um procedimento para fazer essa gestão de risco, você está mais resguardado do que eu colocar ali uma lista de requisitos e você vai ticando todos os boxes. E daqui 2, 3 anos aquilo ali está super desatualizado e o investidor está a ver navios porque um hacker entrou lá. Entendi. Nossa, é bastante coisa. Vamos voltar. Se você quiser que eu faça uma coisa mais de 5 anos, eu faço. Não, tá excelente. Então, essa é só uma consulta pública, né? 111. Tem alguma outra que chama atenção? Tem a 109 e a 110. A 109 são, vamos dizer, os requisitos, né? O que a PSAV precisa ter para operar. E o que ela precisa ter? Tudo isso que a gente estava falando, né? Anti-lavagem de dinheiro, governança interna, gestão de risco, etc. Tem ali requisitos sobre, precisa ser uma limitada ou uma SA, sócios que precisam ter, né? Quantos sócios, quais sócios, enfim. E a 110 é o procedimento, basicamente, da licença. Uma coisa interessante é que a galera que está operando hoje já vai ter um período aí, um período de graça que a gente chama, né? Então eles não tem que interromper a operação até eles conseguirem a licença. Eles continuam operando, mas eles precisam já, assim que sair a regulação,
eles precisam dar uma entrada no pedido lá no Banco Central. Entendi. Então... Não, mas peraí, como é que é essa história? Se eu for começar... Saiu porque por enquanto a gente está falando de consulta pública, né? Certo. De propostas. Certo. Foi aprovado pelo Banco Central, vamos supor. Né? Saiu, publicou lá, é lei. Uhum. Se eu for começar a operar agora, eu preciso primeiro conseguir uma licença. Entendi. Se eu já estava operando antes, eu vou ter um período que eu vou ficar, que eu posso operar sem a licença, mas eu preciso estar... Isso as PSAVs. Estou tentando obter a licença, as PSAVs. E daí a 110 tem algumas coisas sobre isso, mas assim, a 109 e a 110, elas têm poucos pontos que são realmente criticados, porque elas vieram muito da tomada de subsídios que teve anteriormente, né, que o mercado todo já contribuiu, etc. Entendi. O problema maior está na 111. Né? Mas assim, a gente teve alguns pronunciamentos recentes que já levam a crer que isso vai ser alterado. Né? O Banco Central sentiu que, tipo, o pessoal não gostou. Vai dar para conversar. Dá para conversar. Eu não acho que dá pra gente eliminar 100% do que tá ali. Claro. Até porque, enfim, o Banco Central, ainda que ele queira ouvir o mercado, ele teoricamente ele pode fazer o que ele quiser ali. Né? Claro. Se ele quiser falar, não, vou manter exatamente assim. Pois é. Bom, vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais CryptoCast aqui na BMC News. Já volto. Estamos de volta aqui no nosso CryptoCast dessa semana, um papo muito bacana com o Guilherme Guidi sobre a questão do direito nos ativos digitais, essa parada toda da regulamentação é algo bizarro. Só que aí agora, indo um pouco para os Estados Unidos da América, os Americans. Os Americans também estão de olho em relação a criptomoedas, não? Trump já declarou ser um ávido investidor de criptomoeda, né? Ele gosta muito de cripto. O Elon Musk, inclusive, tem uma secretaria chamada DOGE dentro da administração Trump, né? Department of Government Efficiency, né? Departamento de Eficiência Governamental e tudo mais. DOGE, para você que não entendeu a referência, é uma meme coin que não faz o menor sentido. Meme coin, para você que chegou agora no mercado, não faz o menor sentido você investir, tá? Porque ela é feita para nada. Literalmente nada. Só que aí tem uma outra que tem uma comunidade absurda. Isso gera um valor de mercado inacreditável naquilo ali. Isso continua não tendo nenhuma função. A Doge, por exemplo, é uma criptomoeda na cara de um cachorro que não faz o menor sentido existir. Geralmente tinha a Shiba, do Shiba Inu, tinha um monte de coisa e tudo mais. E o Elon Musk, porque aparentemente tem $200 bilhões no bolso, deve ser entediante pra caramba, resolveu encher o saco em relação a Doge e a criptomoedas. Bom, como é que tá em relação à história dos Estados Unidos? Como é que eles estão lá? Porque aqui eu vi que tem umas treta. Mas e lá? Como é que tá a situação? Então, cara, a gente tem aquele boom que a gente teve do Bitcoin no começo do ano, né? Não sou economista, etc., mas muito do que aconteceu ali foi, inclusive, pela eleição do Trump, né? Claro. E pelas declarações que ele deu ali de constituir uma reserva estratégica em Bitcoin, etc. Tanto que a gente tá aí, tem galera pulando de feliz, estava, né? Agora deu uma caída. Pois é. E, enfim, eu acho que a abordagem geral do governo, né, de reduzir regulações, de dar uma preferência, né, para uma liberdade econômica, garantir que os Estados Unidos tenham, né, essa preeminência econômica, eu acho que se alinha muito com essa perspectiva liberal ou, enfim, inovadora das criptomoedas. Né? Então sempre houve um alinhamento ali. Em relação ao Doge, meu único comentário é que, assim, Estados Unidos, a galera é fera em criar, em pegar as palavras que eles querem usar e transformar num acrônimo, cara. Muito tempo. O Doge, o Stablecoin Act, né, que é o que está sendo discutido lá, inclusive é formado por duas leis. Um é o Genius Act e o outro é o Stable Act. E eles são acrônimos longos, não vou lembrar agora todas as coisas, mas são acrônimos e que os caras fizeram, assim, quase uma peça publicitária. Impressionante. Né? Mas basicamente eu acho que a gente
tem uma direção um pouco diferente nos Estados Unidos. Né? A gente está falando, principalmente no Genius Act, a gente está falando de emissores. Na regulação que a gente tem aqui no Brasil, a gente está falando de PSAV, né? É a prestadora de serviço, é o cara que intermedia, custodia, ou ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, ou algum outro serviço relacionado a isso. Mas a gente não tem uma clareza sobre a aplicação disso, ou pelo menos inicialmente não parece se aplicar, à pessoa que emite propriamente, né, o token. A gente não está falando aqui de regras para você criar o seu próprio token. Até porque é fácil pra caramba você criar um token hoje. Exato. Né? Você vai lá no Ethereum. Abraço. Em 1 minuto a gente cria um token. Pode fazer um programa, inclusive, aqui no CryptoCast. Criando tokens. Você senta, não só... Começar a vender NFT. Isso. Lavar dinheiro, etc. Não lavem dinheiro, galera. Não lavem dinheiro. Então, por favor. CVM era uma brincadeira. Aqui inclusive, a você de casa, isso é até bom. Deixando aqui já bem claro um disclaimer que eu tenho que fazer. Não há recomendação de investimento neste programa. Eu não sou analista de investimentos. Não tirei CNPI, fiz o curso, mas não tirei. Então, não sou analista, não sou economista. Isso aqui a gente está dando opiniões e informações sobre esse mercado. Então, quando você vai tomar uma decisão de investimento, vá atrás de um profissional, vá atrás de corretora, casa de análise e tudo mais, e tome suas próprias decisões. Fechou? Isso aqui não tem nenhuma recomendação. É só porque, né? Não, se você não fizesse, eu ia ter que fazer em algum momento. O disclaimer, cara. Não tem jeito. A gente fala de cripto, tudo vai um sobe e desce danado. É uma loucura. Mas, assim, tem alguns pontos interessantes, né? O Stablecoin Act. Especificamente em relação aos stablecoins, a gente tem ali uma previsão de lastro, né? Então, o lastro ele precisa estar garantido 1 para 1. Então, se eu tenho o equivalente em tokens a 1 milhão, eu preciso ter 1 milhão de lastro, de fato, guardado. É uma abordagem um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, para você oferecer o que a gente chama de staking ou a conta de margem, a gente tem uma limitação de 1 para 1 também em relação à garantia que você mantém. Né? Conta de margem, para quem não sabe, falar aí com os telespectadores, é basicamente você permitir você usar um crédito que aquela corretora está te dando para você comprar mais do que você conseguiria comprar normalmente. Então eu pego aqui os meus tokens, eu utilizo eles como garantia e em vez de comprar um token, eu compro 2 tokens, né? E uso esse token. Quando eu conseguir concluir esse trade, depois eu venho aqui e eu pago uma taxa em relação ao crédito que eu recebi, basicamente, né? De uma forma muito simples. Então, você vê que aqui a preocupação é quase a mesma. Aqui você está falando de um produto que você está oferecendo que teoricamente tem uma paridade. Sim. Então você tem que dar essa garantia. Aqui também você está limitando, vamos dizer, o risco que a corretora vai tomar, né, assumir ao oferecer esse serviço. E tem uma outra paridade que eu achei assim, curiosa, né, mas talvez... Alguns casos anteriores justifiquem que, assim, na 111, na 109, na consulta aqui do Brasil, tem uma proibição de stablecoin algorítmica, né? Se você... o stablecoin, ele tem uma divisão. Você tem as stablecoins que têm um lastro em moeda, né, em fiat, e tem stablecoins que usam um mecanismo... geralmente é um software que ele modifica, ele consegue influenciar a cotação da moeda de acordo com alguns padrões de trade. Então você cria um algoritmo que consegue manter essa estabilidade. Então, por exemplo, você tem uma moeda que ela não tem 100% de lastro, mas uma parte, em vez de ter o lastro garantindo essa paridade, você permite que o software garanta, por exemplo, 50% do lastro. Né? Então, ela
você artificialmente consegue manter a paridade da cotação dessa criptomoeda e da moeda que ela está refletindo. Esse tipo de stablecoin ele já teve problemas no passado. Quais? Cara, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu já ouvi gente falando, inclusive, do Tether, com algumas críticas sobre não haver o lastro que realmente se diz que tem. A Luna teve isso. O Terra Luna teve isso. Exato. Foi a parada de não responder. Então ao foi a lastro. Luna. Foi a Luna. Eu escapei da Luna, inclusive. Escapei. Inacreditável. Um abraço pro Luiz Pedro, inclusive, da Nord, grande amigo meu. Ele que me avisou, cara. Ele me avisou. Juro. Foi papo de 2 dias antes. Assim, ele falou, eu ia comprar a Luna. Ele falou, cara, não seja louco. Eu falei, que isso, cara? Ele falou, você já é louco, mas não vai. Então, assim, aqui no Brasil, teoricamente seria proibido. Lá, o que eles fizeram eles falaram, ó, não vai mais emitir, até que a gente tenha estudos suficientes para verificar se a estabilização pela via algorítmica é realmente uma coisa segura, uma coisa dê garantias suficientes para o investidor. Esse é um ponto que eu achei bem interessante, assim, porque sempre que a gente fala de investimento em cripto, assim, eu tenho certeza que a hora que eu sair daqui vai pular isso. Sempre vem uma pessoa e fala assim, o que você acha da criptomoeda? Eu falo, cara, eu sou advogado, eu não sou analista, não. Mas sempre vem assim, mas se o Know Your Token, né? Assim, como que você faz essa auditoria para saber se você investe numa cripto? Uma das coisas que você olha é justamente vamos dizer, a solidez do projeto, né? Você dá uma olhada no white paper, etc. Só que uma coisa que é muito difícil para investimento em cripto no geral, e é uma preocupação inclusive do Banco Central, é você dar transparência suficiente para o investidor. Como que o investidor realmente entende aquilo. Porque uma coisa é você dar informação. Eu posso jogar um calhamaço de informação que te explica como funciona a rede do Ethereum. Agora, quem consegue de fato entender aquilo é uma outra história. O documento ali, o objetivo dele é esse, é tentar desconstruir uma coisa que é super complexa, porque, cara, você fala o que a empresa faz com dados. Ela faz milhões de coisas com dados. Você tenta destilar aquilo numa coisa que é compreensível. É a mesma coisa com cripto. E a estabilização pela via algorítmica é um negócio ainda mais complicado, porque daí é como se você estivesse tentando explicar a IA, como que o modelo de IA funciona exatamente para uma pessoa. Tem toda uma parte matemática ali que provavelmente a maioria das pessoas que só viam matemática até o ensino médio, no máximo até o, segundo, terceiro ano da faculdade, não vão entender. Não consegue entender, né? Tem muito disso. Bom, vamos para um rápido intervalo aqui no nosso CryptoCast. Na volta tem muito mais aqui na BMC News. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso CryptoCast dessa semana aqui na BMC News. Um papo excelente, muito bacana com o Guilherme Guidi, que é advogado, manja tudo de direito digital, está conosco aqui hoje. Guilherme, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cilada. Não era moro, não era... Como o investidor cripto no Brasil hoje ele pode fazer para evitar cilada? Então, por exemplo, como escolher uma boa corretora, como escolher... Não cair em cilada. Como é que o cara pode fazer hoje? Cara, é o que a gente estava falando no bloco anterior, né? Cripto é um mundo difícil e geralmente assim, se você está entrando agora no mercado, está começando a investir em cripto, etc., geralmente fazer tudo por si só é complicado. Assim, até você ter experiência para conseguir avaliar, até às vezes uma barreira de conhecimento técnico da cripto que você vai escolher é relevante. Então, eu acho que um primeiro conselho que eu daria não é conselho jurídico. Né? Perfeito. Mas, assim, eu invisto também em cripto e eu acho que quando eu comecei a investir, o que eu fazia assim, cara, eu vou olhar para quem de fato tem propriedade para falar desse assunto. Né? Busque canais de conhecimento que são fidedignos, né?
CryptoCast aqui, ó. Ó a gente aqui, hein? Aqui a gente, hein? Cincaninha na TV brasileira, tá bom? Recusa imitações. Porque agora tá cheio de gente. Agora que o Bitcoin tá com 100 mil dólares, quase 100 mil dólares, não. Agora todo mundo quer falar. Agora quando a gente tava lá junto na merda, 5 mil dólares, ninguém falava não. Beleza. E não vai abandonar a gente. Você não abandone, porque a gente não abandona você. Desculpa, eu levo muito no coração. Porque agora se liga, todo canal de TV tem um programa de cripto. Aí todo mundo adora. Filho, casamento na lua de mel é tranquilo. Quero ver quando der briga lá no meio do caminho, filho. Essa é a parada. Bom, enfim, desculpa. Não, mas assim, até procurar... a gente tem bons meios de comunicação que fazem recomendações específicas, né? Tipo, previsões sobre moeda, etc. A gente tem portais bem conceituados que dão recomendações de fato, né? Que eu acho que não é o caso aqui. Exato, aqui a gente não vai ter recomendações. Só falamos besteira, várias, muitas, com muita informação. E assim, você não precisa ser o cara que vai descobrir a altcoin, né? A cripto alternativa, né? Que não é o Bitcoin, que não que vai te fazer rico da noite pro dia. Cara, eu acho que qualquer promessa de grandes riquezas é sempre uma bandeira vermelha, né? Isso vale tanto para moeda específica quanto para corretoras, né? A gente sabe que o brasileiro talvez o mais criativo do mundo, né? O povo mais criativo do mundo. Infelizmente, pro bem e pro mal. Pois é. Então, assim, o que tem de gente querendo te vender investimento, né? O urubu do Zap, essas coisas, assim, que bota o R$1.000. Urubu do Zap. Bota R$1.000 e eu te devolvo 2.000 em 5 minutos. Cara. Isso rola, né? Uns caras, né? E às vezes eles pegam marca, né? Eu já atuei pra exchange aqui no Brasil que falava isso. Ele falava, não, eu te devolvo isso porque eu invisto em Bitcoin. E daí pega a marca de uma corretora séria e começa a usar lá. Então, assim, procure os canais oficiais da corretora que você estiver procurando. Não acredite em promessas de riqueza. Porque, assim, nenhuma dessas corretoras vai te falar você vai ficar rico da noite pro dia, né? E, assim... Escolheu a corretora, beleza, dá uma olhada, lê um pouquinho os documentos. Assim, eu sou advogado, eu sou talvez parcial, mas porque eu escrevo boa parte daqueles documentos que você vai ver no site, termos de uso, política de privacidade, regulamento. Mas, cara, dá uma olhadinha. Assim, especialmente hoje que a gente tem um movimento no direito que é o visual law, né? De você traduzir conceitos e ideias complicadas em coisas mais visuais, mais simples, justamente para ser mais acessível a informação. Tem muitas empresas que estão indo para esse caminho e você não vai ter que ler 50 páginas, provavelmente. Se você pegar uma corretora bacana, que já está nesse caminho, talvez você ache ali uma coisa simplificada que vai te facilitar a entender as regras, etc. E assim, do mesmo jeito que você procura uma loja uma loja online, você dá uma procurada no Reclame Aqui, você dá uma procurada no Procon, você procura reviews, etc. Isso é também uma via muito, muito razoável, né? Porque às vezes, hoje em dia, você fala assim, eu tenho conta em tal lugar, mas não curti tanto. Às vezes não é nem uma questão de se a empresa está fazendo tudo certo. É uma questão de preferência pessoal. A interface não me agrada. As moedas que tem lá não são as que eu quero investir. Eu quero investir em algumas outras que só tem nessa outra corretora. E, assim, a partir do momento que a gente tiver... tudo isso vale para hoje, né? Mas a partir do momento que a gente tiver essas regras do Banco Central em vigor... o que a gente vai começar, a gente vai ter um elemento a mais, pelo menos, para se certificar de que você está botando seu dinheiro numa instituição assim, minimamente respeitável. Claro. Né? Você começar a procurar justamente os documentos que mostram que essa empresa está cumprindo as regras do Banco Central. Se você acessa o site de um banco hoje, você vai ver lá no rodapé da página que ele tem algumas informaçõezinhas e vai ser autorizado pelo Banco Central, etc. Às vezes tem um número ali, né? Então, você consegue fazer esse paralelo com cripto,
né? Do mesmo jeito que você consulta hoje uma instituição financeira no site do Banco Central, você vai conseguir consultar também se uma exchange de cripto, uma corretora, está autorizada pelo Banco Central indo lá no site dele. Isso não vai ser hoje, não vai ser nem até o final do ano, porque o processo, depois que saírem essas leis definitivas, a gente deve ter aí um espaço de 1 ano e meio, 2 anos, até tá todo mundo licenciado, etc. Né? Mas, cara, a partir daí vai virar um benefício pro usuário. Claro. Né? Porque ele vai ter uma certeza, no mínimo, de que, olha, para conseguir essa licença, essa empresa teve que dar seu jeito ali, cumprir várias coisas, ter filtro do Banco Central. Exato. Tem que ser minimamente estruturado. Eu sei que essa empresa existe. É diferente de você ir pegar uma coisa num grupo de WhatsApp que chegou ali, o urubu do Pix. Cuidado com o urubu do Pix, hein? O urubu do Pix vai te pegar. Cuidado, hein? Inclusive, você que nos assiste aqui, vocês podem notar, tem vários spams, às vezes, que comentam nos vídeos do CryptoCast, falando assim, o senhor fulano de tal, o investimento maravilhoso. Estou com minha carteira aqui na mão, 12 palavras-chave. Tome cuidado com isso aí, tá, gente? A BMC apaga vários desses aí, mas do nada fica aparecendo spam. Se você está assistindo esse vídeo aqui, não caia nisso daí, não clique em nenhum link, não vai atrás das palavras, você não vai ser espertão lá e pegar lá a carteira da pessoa, esqueci minhas palavras-chave aqui e tal. Não faça isso, tá? Pelo amor de Deus. Cuidado com golpes virtuais, os caras são muito vagabundos. Bom, é isso aí. Guilherme, queria muito agradecer sua vinda aqui. Volte mais vezes, por favor, que o papo foi muito bom. Pô, só me convidar. Tá Tô certo? sempre aqui. Fechou. Valeu. Obrigado. Valeu demais. E a você que nos acompanhou no CryptoCast dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na casa do investidor cripto na TV brasileira. Nós vamos ficando por aqui, mas você pode nos seguir nas redes sociais, @bmc.news em todo lado, tá? A gente tá no TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, onde você quiser, a BMC está junto com você. Também no portal bmcnews.com.br com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem a gente tem muito mais CryptoCast na tela da BMC News. Até mais. Tchau, tchau!